Falamos de vieses que são comuns nos processos de recrutamento e seleção. Agora vamos mostrar como esses vieses geram os preconceitos e a discriminação para grupos específicos dentro dos processos seletivos. Separando por esses 4 recortes: gênero, raça, idade e pessoa com deficiência. A ideia aqui é trazer uma pílula de informação sobre cada um desses recortes, mas que não deixe de dar a visibilidade sobre a importância de cada um deles, porque são temas muito amplos. O primeiro, o recorte de gênero. Vamos pensar nas características que são geralmente associadas aos homens e as características que são associadas às mulheres. Força, agressividade, arrojado, confiança, coragem, ágil, são geralmente características associadas aos homens. E sentimentos, fragilidade, gravidez, cuidado, insegurança, empatia, geralmente associadas às mulheres. As características que são associadas aos homens são as mais bem vistas dentro do ambiente organizacional e também são características que estão linkadas a um bom perfil de liderança. Já as características associadas às mulheres são características desvalorizadas no ambiente organizacional e são mais bem vistas no ambiente familiar, por estarem mais relacionadas a cuidados. No momento da contratação de uma mulher, não é incomum, por exemplo, avaliar o impacto da maternidade e quanto tempo ela vai ficar ausente do trabalho. O que não acontece com os homens, que mesmo se quiserem se tornar pais durante esse período em que trabalharão na empresa, não serão questionados sobre isso. Um estudo feito nos Estados Unidos mostra que as mulheres são mais interrompidas durante as entrevistas de seleção, com perguntas mais duras e mais intimidadoras do que as perguntas que são feitas aos homens. É comum que as mulheres sejam mais cobradas a serem perfeitas, a terem alta performance e a provar a sua capacitação mais que os homens. Essa alta cobrança e pressão durante as entrevistas favorece também que as candidatas mulheres se sintam nervosas e ansiosas, o que as leva a ter mais uma desvantagem dentro do processo. E agora, falando do impacto de raça. Os dados do IBGE mostram que 55,8% da população brasileira é negra, grupo formado por pessoas que se autodeclaram pardas ou negras. Porém, só 5% das pessoas negras ocupam cargos de gerência ou diretoria nas empresas. É um número pouquíssimo representativo. E não podemos deixar de pensar também que a questão de raça não se resume na divisão pessoa negra ou pessoa branca. Temos também os povos indígenas, a raça amarela e os diferentes traços físicos de regiões brasileiras que muitas vezes também são alvo de discriminação. Para exemplificar a força do impacto de um viés em processos seletivos, essa pesquisa foi feita comparando a performance de currículos de pessoas que têm sobrenomes brancos com currículos de pessoas que têm sobrenomes de afro-americanos. Essa pesquisa foi feita também nos Estados Unidos e lá, diferente da nossa cultura brasileira, é possível fazer essa diferenciação de raça pelo nome da pessoa, pelo sobrenome da pessoa, no caso. E o resultado dessa pesquisa foi que o currículo de pessoas brancas precisa ser enviado em média 10 vezes para receber uma ligação de volta, convidando para uma entrevista. Já os currículos de pessoas afro-americanas precisam ser enviados em média 15 vezes para conseguir essa mesma ligação. Mesmo os currículos sendo similares em termos de trajetória e competências, essas diferenças acontecem. E agora falando de idade, o recorte de etarismo. Hoje no Brasil, 15% da população tem mais de 60 anos. E a partir de 2031, haverá mais idosos do que crianças e adolescentes. E em 2042, a população será de 57 milhões de pessoas. Cerca de 25% da população do país terá mais de 60 anos. Pelo viés da percepção, hoje a velhice ainda está comumente associada à doença, como se o idoso fosse um fardo para a sociedade. E pelas mudanças de legislação e também pela atual perspectiva de longevidade das pessoas, né, estão se aposentando cada vez mais tarde, elas precisarão ser incluídas no mercado de trabalho. Para 2040,
a perspectiva é que 57% das pessoas que compõem o grupo de trabalhadores sejam formados por pessoas com mais de 45 anos. Se não tirarmos o jovem-centrismo como base para pensarmos a estrutura de trabalho, podemos ter um conflito geracional dentro da organização e também dificuldade de conseguir preencher todas as vagas da empresa, por não estar preparado para receber pessoas mais velhas. E por último, vamos falar da realidade das pessoas com deficiência. Cerca de 25% da população brasileira é formada por pessoas com deficiência, o que equivale a 1/4 da população. Porém, essa população está à margem dos investimentos de muitas empresas. E só 0,77% dos empregos formais no Brasil são ocupados por pessoas com deficiência. Os vieses que perpassam esse grupo nos levam ao conceito de capacitismo, no qual é atribuído à pessoa com deficiência o estereótipo de incapacidade, tanto para as atividades de trabalho como o de cuidar da própria vida. Com essa crença de incapacidade, as vagas de trabalho que essas pessoas acabam ocupando são vagas com salários mais baixos ou de baixa responsabilidade, além de receberem vários rótulos pejorativos. Falamos de gênero, raça, idade e pessoas com deficiência, mas infelizmente há um número muito maior de recortes para compreender o impacto dos vieses em processos seletivos. O recorte de pessoas do grupo LGBTQIA+, e o recorte de religião, por exemplo. Como forma de minimizar o impacto desses vieses nos diversos grupos, temos a estratégia de seleção sem os dados de identificação das pessoas. Acontece nas primeiras etapas, né, do processo seletivo, as informações de nome, gênero, idade, endereço não ficam disponíveis para quem está conduzindo o processo seletivo, garantindo que essas pessoas não sejam prejudicadas por essas informações logo nas etapas iniciais. Essa é uma estratégia que ajuda, mas ela não acelera tanto o equilíbrio de ocupação dessas oportunidades, dessas vagas de trabalho. E por isso algumas empresas têm usado as vagas intencionais como estratégia de reparação histórica, especificando a qual grupo a vaga se destina. Por exemplo, terem vagas específicas para mulheres, para pessoas trans ou de outro grupo.